Olá, amigos. Para facilitar e para aprofundar os nossos estudos, eu decidi gravar esse vídeo rápido, resgatando algumas das ideias de Ruy Barbosa sobre o Instituto do Divórcio. Ruy Barbosa, como os senhores sabem, é tido por muitos como o principal jurista brasileiro. Nesses textos que eu vou apresentar logo a seguir, os senhores observarão, a partir dos parágrafos que eu selecionei, a posição radicalmente contrária de Ruy Barbosa ao Instituto do Divórcio. Posição que deve ser compreendida, logicamente, dentro do contexto histórico que ele viveu. Estes artigos foram escritos no início do século XX, em especial no ano de 1900, e publicados nos principais jornais de então do Brasil. Para tanto, selecionei 6 slides que eu vou rapidamente mostrar para debater com os senhores. Vou fazer o compartilhamento de tela. Muito bem. Neste primeiro slide, eu destaco a época em que Ruy Barbosa viveu. Nascido em 1849 no estado da Bahia, falecido em 1923 no estado do Rio de Janeiro. No ano de 1900, ele era senador pelo estado da Bahia. Nesse primeiro texto, depois eu tenho que ali, corrigir a data, é 1900, né? Disse ele: por nossa parte, não nos incomoda o fato que antes nos traz vantagem de podermos ventilar, nestas colunas, a questão a todos os aspectos, evidenciando a extravagância, a maleficência, o exotismo da imitação que há 3 anos bate com a insistência pertinaz à porta das 2 câmaras republicanas. Sentimos-nos felizes em ter, graças a esta circunstância, ensejo de contribuir com alguns elementos persuasivos para fortalecer no espírito dos nossos conterrâneos a repugnância a uma instituição que entre nós, com um pouco mais, conta de admiradores que um estreitíssimo grupo de interessados na inovação e alguns homens de letras cuja cultura abstrata confunde o Brasil com a França, a Alemanha e os Estados Unidos. Neste texto, cujo título é O Divórcio no Senado, publicado em 1990, ele finaliza a redação com uma citação latina atribuída a Lutero: Ego quidem detestor divorcium, ou seja, algo como eu abomino, eu odeio o divórcio. No segundo texto, também publicado no ano de 1900, o professor Ruy Barbosa destaca nesses 2 parágrafos o seguinte: por mais que se conceda, porém, a essa doutrina imprudente e provocadora, não há meio de passar à sua sombra o contrabando colossal do divórcio. Alterar, como por ele se altera, a substância do casamento, a maior das instituições civis, sagrada matriz da família, e pela família, matriz da sociedade, é operar uma revolução orgânica na estrutura moral de um povo e, portanto, deitar a barra muito além das revoluções políticas, fatos superficiais que apenas modificam a forma exterior dos governos. Desde que a França restabeleceu, em 1816, a indissolubilidade matrimonial, até que abjurou de novo em 1884, teve de passar por não menos de 5 constituições diversas, atravessando a Restauração, a Monarquia de Julho, a República de Fevereiro, o Império, a República de Setembro, sem que, apesar dessas comoções e dessas catástrofes, o divórcio a conseguisse invadir. Já se vê que é mais sério tocar na família que no Estado. Neste, a política frequentemente usurpa os direitos do povo, mas no que respeita àquela, o legislador, se não perdeu o juízo, há de consultar os sentimentos da sociedade e governar submisso à maioria. E eu gostaria aqui de destacar com os senhores que já havia, portanto, em 1900, um debate muito aceso no Senado Federal a respeito da conveniência da legislação brasileira incorporar o Instituto do Divórcio, que já era conhecido nos principais países europeus naquela época histórica. E Ruy Barbosa, nos seus artigos, ele buscou, em vários deles, analisar o regramento dos países mais envolvidos.
Há texto específico de Rui Barbosa sobre o divórcio nos Estados Unidos, no divórcio da França, no divórcio da Alemanha, dentre outros países. Resgatei aqui uma citação do seu texto Um Painel Oportuno, também publicado em 1900, acerca do direito francês. Nesse texto, Rui Barbosa se vale em especial de uma obra dos irmãos Edmond e Jules Goncourt, que fala sobre os costumes da sociedade francesa no período da Revolução e após. E ele se vale desse texto para justificar a sua opinião contrária. Diz Rui Barbosa, aspas, já não é senão temporária a associação conjugal. Riscou-se dentre as instituições sociais essa indissolubilidade, onde reside a santidade civil do dever do amor e a sanção racional da união. E por que condescendência com os preconceitos? Porque fraqueza ante a disciplina moral dos outros séculos, haviam de ter deixado os legisladores da Revolução ao laço conjugal a sua solenidade, a sua perpetuidade. Que vem a ser para eles o casamento? Puro comércio. Não é nem um ato civil, nem um ato religioso, é um ato natural. É a natureza em ação, diz Cambaceres, no projeto do Código Civil. E tanto o casamento, na opinião revolucionária, não passa da natureza em ação, sem o casamento, que a natureza em ação encerra, para os interesses mais graves, força igual à do casamento. O filho nascido fora da lei civil da descendência, o bastardo, é admitido com o legítimo, em termos iguais, a partilha da sucessão. Nesse acordo licencioso entre as instituições e os costumes, nessa autorização da libertinagem, nesse incentivo ao desregramento pelo código orgânico daquela sociedade, pelos princípios dele, em que belo andar não vai a família. Já não há escândalo possível. No sacramento do adultério, a prevaricação é uma solenidade. Agradam-se macho e fêmea, a lei os ajunta. Deixam de querer-se, com a mesma legalidade se rompe o laço. Convola a mulher de marido em marido, no encalço do prazer, indigna da felicidade, desatando, reatando e redesatando a cinta. Circula como graciosa mercadoria. É esposa enquanto não se enfada, mãe enquanto se diverte. O marido, às vezes um órfão menor, com direito de casar de sua simples vontade, sem licença de ninguém. O marido corre dos braços de uma aos de outra, buscando na esposa uma concubina, procurando nas reduplicadas núpcias a saciação do apetite, convertendo a virgem num objeto de especulação sensual. O casamento, aqui o reduziram. Uma locação rescindível de semana em semana, de noite a noite. Que mais? Uma contradança. Divorciam-se por uma ausência de 6 meses. Divorciam-se por oposição de temperamento. Divorciam-se por nada. Casam para se divorciar. Descasam para se recasar. Sem que o homem tenha jamais o ciúme do passado, sem que a mulher lhe sinta o pudor. Nesse texto, Rui Barbosa encerra lembrando uma canção da época revolucionária francesa, em que se encontra uma das justificativas que Rui Barbosa oferece à sua oposição à ideia do divórcio, que era o risco dos filhos serem abandonados pelo pai e pela mãe naquela quadra histórica. É uma poesia interessante, a título de cultura histórica. Eu não coloquei aqui para não pesar demais o nosso arquivo, mas se encontra na rede. Avanço. Um outro texto importante do Rui Barbosa, de 1900, ali em cima ficou 1990, não, 1900, Rui Barbosa analisa o divórcio na Alemanha, com as suas hipóteses relativamente restritivas na época. Diz ele, suprimida ali, mercê da Igreja, no século XII esta instituição, restabeleceu-a no século XVI a Reforma. Circunscrita era, a princípio, a sua extensão aos casos de adultério e poucos outros de maior gravidade. Em 1794, porém, o Landrecht prussiano a ampliou quase às raias extremas, incluindo entre os motivos da separação as sevícias, as injúrias, as sentenças penais, a embriaguez, o abandono, a prodigalidade, a quebra das obrigações alimentares, a mudança de religião e o mútuo consenso.
Não contente, abria a porta à dissolubilidade da união conjugal por vontade exclusiva de um dos consortes, quando obstinado em reclamar o divórcio sem causa cabal, autorizando então o juiz a pronunciá-lo com a perda de 1/6 dos bens do esposo renitente a favor do outro. Neste texto de jornal, Rui Barbosa então analisa o divórcio na Alemanha e vai concluir que essas hipóteses, na visão do autor, demasiadamente amplas, elas colocariam em xeque a tranquilidade da sociedade, o bem-estar da sociedade. No próximo texto, vou avançar aqui, Rui Barbosa analisa o divórcio na Inglaterra, texto também publicado em agosto de 1900. Analisa Rui Barbosa o direito inglês e afirma que só com a lei de 28 de agosto de 1857, o Divorce Act, entrou o divórcio na legislação inglesa pela reforma, acabando com os divórcios parlamentares. Submetia a matéria a uma jurisdição especial, que mais tarde, em 73, se fundiu na da Corte Suprema. Mas o divórcio ali ficou reduzido até hoje, quando ele escreveu em 1900, exclusivamente ao caso de adultério simples, se a arguição disser respeito ao da mulher, agravado se o delinquente era o marido, com a bigamia, o incesto, o rapto, os crimes contra a natureza, a crueldade, o abandono gratuito por 2 anos, condicionado, quando ele é o demandante, a obrigação de processar ao mesmo tempo o corréu da adúltera, e excluído toda vez que da parte do queixoso tiver havido perdão, conivência ou conluio, abandono, procedimento irregular ou maus tratos. Observação que faço eu a respeito do slide anterior e deste, se nós formos ler o Código Civil Brasileiro de 1916, no regramento que havia do chamado desquite, que não era equivalente ao divórcio, porém foi a forma que se encontrou na época para se abrandar alguns dos deveres do casamento, aqui no Brasil, o estímulo do desquite era ao litígio, tal como na citação deste texto do divórcio na Inglaterra e na citação anterior do divórcio na Alemanha. Certamente aqui não foi por acaso o regramento litigioso do desquite. Segundo o parágrafo que eu selecionei, de feito, diz Rui Barbosa, apesar do grandíssimo rigor que caracterizava ali o direito relativo ao divórcio, cresceu de tal modo a sua facilidade com a nova Constituição, antes da qual, em 27 anos, apenas se tinham dissolvido 90 casais, ou 3,3 por ano, que não muito tempo depois, na década de 70 a 79, registrava termo médio 214 divórcios por ano. Desenvolvera-se, pois, a fragilidade matrimonial na razão de 3 1/3 para 214, ou aproximadamente de 1 para 70. Para isso, bastaram 13 anos de dissolubilidade, apesar de barreira oposta ao mal pela severidade da lei, pelo rigor dos costumes e pela energia do sentimento religioso. Avançamos. Me parece, a título final, que relembrar a doutrina e relembrar os textos de Rui Barbosa, um dos principais juristas brasileiros, nos permite compreender o porquê o Código Civil de 1916 não admitiu a figura do divórcio e também nos permite compreender um pouquinho mais porque apenas em 77, e com tanta dificuldade, é que o divórcio paulatinamente ingressou no sistema jurídico brasileiro. Eu pretendo, na próxima semana, gravar um texto, gravar um vídeo em complementação a este, destacando uma posição atual da doutora Maria Berenice Dias a respeito do regramento atual do divórcio, para fazer essa comparação histórica 100 anos após as ideias que aqui resgatei de Rui Barbosa sobre o divórcio. Agradeço a atenção de todos e fico sempre disponível para qualquer discussão. Grande abraço.